Olá, tudo bem? Já estamos na nossa quinta aula, metade do nosso curso, e eu espero que até esse momento você já tenha muita noção de quais são os seus objetivos, o seu planejamento, você já esteja estudando, já saiba como vai fazer a prova da reclassificação, os seus pais já tenham entrado em contato com a escola e esteja tudo ok. Deixa aqui os seus comentários. Em que ponto que você está do seu processo de planejamento? Se você está conseguindo fazer a sua agenda, se você está conseguindo seguir as datas e se as datas deram certo, você teve que refazer esse seu planejamento. Coloca aqui para que possamos trocar essas informações. Bom, nós vamos falar hoje de uma disciplina muito específica, que é o cálculo. Eu falei da escrita, que é importante, e o cálculo é muito importante. Cálculo não entra só em matemática, cálculo entra em diversas disciplinas. Se é do ensino médio, entra em química, entra em física, em algumas situações de biologia, de geografia, de história. Então, o cálculo, ele está na humanidade há muito tempo, então ele sempre vai estar entrando, né, nas provas e qualquer tipo de avaliação. Lógico que o cálculo vai ser de acordo com a disciplina e com a série que você está, né? O cálculo de física não tem a mesma lógica do cálculo de matemática, que não tem a mesma lógica quando a gente vai falar de séculos em história. Então são diferentes, mas a gente está falando de números e de coisas muito importantes. Muitas pessoas, elas são autodidatas. O que é isso? Elas conseguem aprender sozinhas. Ok. Outras pessoas, não. Elas precisam da explicação de alguém. Então, você precisa entender se você aprende cálculo sozinho ou se você precisa da ajuda de alguém. Se você precisa da ajuda de alguém, você precisa encontrar esse alguém. Porque se você não vai conseguir aprender sozinho, você precisa de apoio. Então é importante você ter essa consciência. Né? Quem quer ser autodidata em cálculo tem uma forma que ela não é tão simples, mas ela é eficaz. As chances de você passar a ser um autodidata em matemática é muito grande. O que você deve fazer? Você vai procurar um livro didático, isso aí não é só para reclassificação, é para qualquer aluno que tenha dificuldade em cálculo. Vai procurar um livro didático do quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, se você está no ensino médio, né? Se você está no ensino fundamental, aí você tem que pegar do terceiro aninho também, o terceiro ano, quarto ano, né? Quinto, sexto e sétimo. E você vai refazer todas as atividades de matemática na ordem que vem no livro. Todas. Aí você vai, com certeza, tirar o nó que ficou e você nem vai saber onde que ele estava. E com certeza você passa a ser autodidata em matemática, porque você vai estar entendendo o processo. Então você teria que estar pegando o livro, fazer página um, 2, 3, bem na sequência. Né? Porém, para reclassificação, talvez não seja possível você ter esse tipo de estudo. Então, você vai ou procurar a ajuda de alguém, ou no livro didático que você vai estudar, você também vai acrescentar algumas coisas, como as quatro operações. Todo aluno tem que saber fazer soma, divisão, multiplicação, subtração. Ponto. A não ser aquele aluno que tem descalculia. Quem tem descalculia é outra história, já está orientado, já sabe como fazer. Não é nesse caso. Então, se você não sabe fazer conta de mais, menos, dividir vezes, esquece. Você precisa aprender. Ponto. Você precisa aprender. Isso são coisas que a gente aprende no terceiro aninho. Se você passou e não aprendeu, você tem que voltar nesse conteúdo. E precisa aprender. E o que é aprender? É treinar. Você não faz cálculo se você não treinar. Você pode fazer o cálculo mental? Ok, pode fazer. Mas na hora da prova, o professor quer os cálculos em escrita. Então é necessário você fazer vários exercícios de mais, se você tiver dificuldade, lógico, de menos, de dividir, de vezes, para que você consiga estar com um treino muito bom e aí você faz automaticamente. Outra coisa é a tabuada.
Tem aluno que acha que não precisa ter tabuada decorada. Gente, isso é um absurdo. Você tem que estar decorada, tabuada do 2 ao 9, ponto. Porque quando você vai fazer um cálculo, se você tem ela decorada, acabou, não tem erro. Então, em matemática, algumas coisas precisam ser decoradas. Uma delas é a matemática. Desculpa, é a tabuada. Se você não sabe, comece a aprender. Então, você consegue decorar música, consegue decorar endereço, consegue decorar número de telefone que não consegue decorar uma tabuada? Consegue, né? Então, é questão de se dispor a decorar. Então, isso é fundamental. Outra coisa que é importante, você entender fração. Fração, ela vai existir até o ensino médio. Você tem que saber o que é uma fração e você tem que saber somar a fração, dividir fração, multiplicar a fração. Enfim, você tem que saber fazer todos os cálculos com a fração, com números inteiros, com números de fração. Enfim, você precisa saber esse conceito. Então, você vai procurar essa informação. Por isso que eu falei, se você tem os livros do quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, você consegue ter todos esses conteúdos, porque na realidade são retomados, né? O que a gente aprendeu do primeiro ao quinto ano, eles são retomados de forma mais profunda do sexto ao nono e retomado de forma mais profunda no ensino médio. Então, aprenda esse conteúdo. O valor do X, que são as incógnitas, tem gente que não consegue entender aquilo. Se você não entende, procure alguém para te ensinar. Né? Isso são coisas básicas que vão estar em todas as provas de matemática. Gráfico. Você precisa ler gráfico, fazer gráfico e entender gráfico. É uma representação de uma quantidade, de uma situação. E algumas provas, eles podem colocar um gráfico e pedir para você fazer a redação daquele gráfico. Já pensou se você não sabe ler gráfico? Você não vai entender nada, né? Eles fazem um gráfico, por exemplo, do que aconteceu na enchente do Rio Grande do Sul agora, né? Quantas pessoas morreram, quais foram as cidades atingidas, qual foi a quantidade de chuva que caiu. Tá, ele coloca todos os dados ali e pede para você fazer um texto a partir daquelas informações. Se você não souber ler o gráfico, você não vai conseguir. Se você souber ler o gráfico, perfeito, você sabe todos os dados que tem ali. Aí é só colocar na escrita. Então, o gráfico ele é muito importante. Também em geografia, também em história. Né? Então, aprenda. Ou na forma autodidata, ou encontre alguém para te ajudar. Tabelas é fundamental quando você vai fazer o gráfico, você precisa da tabela. Então, eles podem te dar uma tabela e pedir para fazer um gráfico. Você sabe fazer? Você lembra fazer? É importante. Dinheiro, moeda, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade em questão de troco. Precisa saber. Porcentagem, que eu não coloquei aqui. Né? Tem gente que não tem a menor noção o que é a porcentagem. Se ele não sabe o que é a porcentagem, ele não vai saber calcular, muito menos. Precisa saber as formas geométricas, os números inteiros, os números decimais. Então, são alguns conteúdos que perpassam toda a matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Esses conceitos os alunos precisam aprender. Né? Então, eu sugiro que você encontre alguém que te oriente nesse sentido, de você encontrar quais são as suas dificuldades e aprender a partir delas. E aí depois você vai para o livro didático de matemática, que com certeza você já está com ele em sua casa. Tá certo? Essa foi a aula 5, né, sobre cálculo, e eu espero que você esteja conseguindo, né, desenvolver aí seus estudos. E eu te espero na próxima aula, que é semana que vem. Até mais!